Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Milena e hoje aqui no vídeo eu trouxe duas pessoas que estudam comigo, que é o Gabriel Baron e o Rodrigo Werner. E como tá chegando a FUVEST, a gente pensou em um tema para trazer para vocês. E um deles foi como passar em medicina na USP. Aqui eu acho que tem um pouco de um estereótipo dentro da faculdade, então eu trouxe 3 perfis diferentes que eu tenho na minha turma. Nasci e fui criado aqui em São Paulo. Eu morava com os meus pais, né? Eu fazia escola pública, sempre estudei em escola pública. Na época do ensino fundamental, escola estadual, escola municipal. E no ensino médio, acabei indo para federal, que era o antigo Cefet, hoje chama IFISP, se eu não me engano. Eu era aquele aluno meio nerdão, assim. Sempre fui nerdão, mas comecei a ficar um pouco mais descolado, de certa forma, assim, ao longo do tempo, sabe? Mas sempre fui meio nerdão, assim, com notas boas, enfim. Bom, eu sou de Campinas, eu sempre morei lá. Eu morava com a minha família, com os meus pais e com o meu irmão mais velho. E eu estava numa escola particular, eu sempre estudei em escola particular. E era uma escola meio tradicional, era uma escola religiosa. E não era uma escola tão focada em vestibular como tem algumas atualmente, que são muito focadas nessa questão do vestibular. Lá eles falavam que tinha uma formação mais humanística, ou, enfim. Mas mesmo assim também era uma boa escola. E como aluno eu sempre fui também bem nerdão, eu sempre estudei demais talvez até. Eu, no caso, eu vim de Bauru. Eu estudei praticamente a vida inteira escola particular, mas no ensino médio eu fiz colégio técnico, que foi o CTI da Unesp, onde eu fiz técnico em mecânica industrial. Eu morei sempre em Bauru antes de vir para São Paulo, com os meus pais e meu irmão mais novo. E no colegial, tipo, as pessoas me viam mais nerd do que eu realmente era. Eu não era, acho que eu não chegava no nível dos dois. Eu era mais de boa, eu ia em festa, curtia mais, mas eu sempre mantive notas boas. Só que, assim, por exemplo, numa sala de 30 eu tava entre os 5 primeiros, mas não por me matar muito, assim. Eu acho que eu poderia até me dedicar mais. Mas como o curso era integral e tinha o técnico junto, o foco não era nem um pouco vestibular. Quando eu fiz o colégio técnico, eu achava que eu ia para engenharia, porque foi a influência que eu tive na minha casa, então foi por isso que eu fui fazer o técnico em mecânica industrial. E na metade do ensino médio eu vi que eu não queria isso, que eu queria ir para a área da saúde e foi para medicina. Quando eu saí, eu sabia que eu não ia passar, isso era algo concreto na minha cabeça, tanto que eu prestei quase nenhum vestibular no terceiro ano. E aí eu fui pro primeiro ano de cursinho. Eu fiz 4 anos de cursinho, os meus 3 primeiros anos foram em Bauru. O primeiro ano eu fiz no ângulo de Bauru, onde eu aprendi tudo, porque no ensino médio pra mim não foi o suficiente, eu saí com vários déficits. Mas no primeiro ano de cursinho eu aprendi o que eu deveria aprender para uma prova de vestibular. Segundo e terceiro ano eu fiz no Objetivo de Bauru, no qual eu achei mais paliativo do que somatório, mas não desmerecendo 100%, lógico que foi sempre uma soma. Mas esses 3 primeiros anos eu não passei em nada, eu prestava poucas particulares, porque eu tive um pouco de dificuldade de aceitar esse fato de estudar em particular, tanto que eu prestei sempre PUC, mas as outras eu ficava um pouco difícil de ir. E aí no 4º ano de cursinho, meu pai me mandou para fazer cursinho em São Paulo, no ângulo Tamandaré, no qual aí mudou 100%, eles são muito focados em FUVEST, tanto que eu nunca pensei que eu estaria aqui na medicina, na USP, mas quando eu entrei lá eu vi que eles só falavam disso, aí eu falei, então eu vou estudar para isso, e se não der alguma coisa, outra tem que dar, né? Aí eu falei pra mim que era meu último ano, e foi isso que aconteceu. No final eu consegui passar aqui e mais em 7, sendo 8 no total, 4 particulares e 4 públicas, porque eu falei, agora eu vou ter que abrir o leque, né? Tive que prestar outros particulares que eu não dava mais. Provas, eu acho que no meu último ano de cursinho eu prestei umas 16 provas de vestibular. Foi bem pesado. Mas quando eu passei na PUCamp, que foi o primeiro resultado que eu tive, os outros particulares que vinham desistir, eu falei pro meu pai que eu não ia fazer mais isso. E de estudo, nossa, cada ano eu fiz de um jeito diferente. No primeiro ano de cursinho eu lembro que eu fiz, primeiro eu lia toda a apostila do ângulo, depois fazia todos os exercícios.
Aí no segundo ano de cursinho eu lembro que eu só fazia os exercícios, pegava resumo. No terceiro ano eu voltei a ler, só que aí eu li livro didático junto com os apostilos. E no quarto ano eu resolvi que eu ia fingir que eu não sabia nem quanto era 1 mais 1. Então eu li todos os livros de novo do ângulo e tudo que passava na aula até 1 mais 1 eu anotava. Tanto que meus últimos cadernos do quarto ano de cursinho, se alguém quisesse, tem a matéria completa para passar, com detalhes por detalhes. Era ridícula a forma que estavam escritas as coisas, mas foi assim. E eu colei pelo quarto da pensão que eu morava resumos que eu praticamente não lia, mas eles estavam lá, eu acho que era psicológicos. Bom, eu não fiz cursinho, eu passei direto do ensino médio e o meu estudo foi meio que a rotina de ensino médio, então eu sempre ia na aula, lia material que tinha livro, material didático que tinha, dependendo da matéria, e fazia muito exercício. Eu acho que até o que eu acabava mais fazendo era fazer exercício, era o que eu acho que mais funcionava para mim. A partir de um determinado momento também eu comecei a fazer várias provas de vestibular, as provas antigas, pegar para fazer quando sobrava tempo. Em relação à carga horária, eu acho que eu tinha o colégio onde eu estudava integral também, tinha aula de manhã e à tarde, acho que 1 ou 2 dias só que aí tinha a tarde livre para a gente estudar ou fazer alguma outra atividade, né? E eu estudava basicamente, assim, o dia inteiro, tinha alguns horários de descanso, mas assim, tinha aula de manhã à tarde, à noite estudava, quando não tinha aula à tarde fazia alguma atividade extracurricular, algum esporte, depois estudava. Fim de semana também, tirava um tempo para descansar, mas também sempre estudando. Em relação à quantidade de provas que eu não fiz tantas quanto a Milena, com certeza. Mas eu também no terceiro ano eu prestei tanto faculdade particular quanto pública, mas para acompanhar também o meu irmão, que ele já estava fazendo cursinho há 2 anos. Então ele já tinha também feito já tinha aberto esse leque, não fazer só as públicas. E eu acabei prestando no total 10, mais o Enem, então 11, na maior parte das que eu prestei. Todas. Eu sempre quis fazer medicina aqui na USP. Então, em relação aos meus estudos, eu acabava sempre focando talvez um pouquinho mais em provas anteriores da USP, em exercícios da USP. Não exclusivamente, mas talvez uma tendência um pouco maior para isso. Simulados, enfim, tudo mais relacionado também aqui à USP. E acho que por conta disso também ajudou um pouco a eu ter esse preparo um pouco melhor para aqui a USP, para a prova aqui da USP, que eu acho que foi uma das provas que eu consegui fazer melhor. Minha história é totalmente diferente da deles, na verdade, né? Porque assim, eu sou um dos mais velhos, de certa forma, da turma, olhando bem assim. Esse ano eu fiz 30 anos. E então assim, eu acabei... O Barão, por exemplo, quando eu entrei eu tinha 26. O Barão tava com 17. Então foi uma diferença muito gritante, assim. E eu 22. 22, Obrigada. E então assim, eu acabei entrando mais velho. Eu acabei ficando naquela questão de... presta ou não presta medicina mais velho, né? Que a minha história foi basicamente assim, eu acabei terminando o colégio, prestei pra MED, não passei, devido a algumas coisas da vida, assim, acabei passando num concurso público, com 18 anos na época, e enfim, acabei pensando, medicina não vai dar pra fazer, né? Porque tem que trabalhar, eu morava sozinho, enfim. E acabei entrando em farmácia em 2011 na USP, no curso noturno, então eu trabalhava de dia e estudava à noite. Fiz 1 ano de farmácia e vi que realmente não era aquilo. Aí no ano seguinte eu acabei prestando para um curso interno da USP, que é o Ciências Fundamentais para a Saúde, e que é voltado para pesquisa, enfim. Fiquei 2 anos e meio lá e acabei vendo que na verdade não era o que eu queria. Que nesse momento eu acabei fazendo matérias com a medicina, aqui da Pinheiros, e encontrei pessoas que me incentivaram, assim, pela história, a cursar a medicina, vendo que eram pessoas que já eram formadas, eram mais velhas, e eu vi que era possível entrar aqui sendo mais velho. Aí foi onde eu acabei trancando, em 2014, 2014, fiz 6 meses de cursinho, foi onde eu conheci a Dani. Acabei fazendo, fiquei por pouco, passei na Santa Casa, que na época era vinculado aqui com a USP, mas não tinha condições de pagar, enfim. E
acabei fazendo outro ano de cursinho, que foi um ano bem puxado pra mim. Em 2015 pra cá, eu basicamente prestei aqui na Pinheiros, a Unifesp e o Enem. Porque eu não tinha condições de ir para outros lugares por conta do serviço, basicamente. Além do casamento. Basicamente eu aproveitava as aulas, quando aproveitava, porque às vezes eu ia pra lá e acabava dando uma dormidinha, que é o meu bazar. Que é o meu bazar hoje em dia, às vezes, também. Eu entendo consistentemente. Sim. Mas pelos cursos que eu tinha passado, a farmácia e ciências fundamentais, isso me ajudou muito. Por exemplo, foi um ano os anos de cursinho que eu fiz a mais acabaram que eu não, por exemplo, não estudei muita biologia, não estudei muita química, porque eu já tinha essa bagagem do ensino superior um pouco, que era mais aprofundado. Mas foi onde eu consegui dar um pouco mais de foco para as outras disciplinas. De maneira geral, eu tentava ler acompanhar as aulas, tentava ler alguma coisa complementar, mas eu focava muito em exercício, especialmente. A questão dos exercícios foi muito focado próximo das provas. Então, na época de FUVEST, primeira, segunda fase, eu acabava focando nas provas específicas daquilo, e foi o que me ajudou bastante. Das 3 provas que eu acabei prestando, né, aqui a Unifesp e o Enem, eu acabei passando só aqui. O que foi ótimo, que era a que eu queria, na verdade. Tanto que no primeiro ano da faculdade foi um ano bem conturbado pra mim, porque eu tava num horário bem louco nos 6 primeiros meses. E a minha sorte é que eu consegui pegar a equivalência de algumas matérias do primeiro e segundo semestre, mas não todas. Mas por eu ter pego a equivalência, saiu um pouco do peso das costas, né? Mas foi onde eu acabei... eu trabalhava de dia antes, né? Quando eu passei aqui o curso, a maior parte do período é integral, então eu tinha que sair daqui e correr pro serviço. Aí saía super tarde do serviço para no dia seguinte estar aqui de novo. Foi quando eu consegui transferência para um hospital e acabei começando a dar plantão noturno. Então, cerca de 10 plantões por mês, assim, é o que eu costumo dar. Parte mais administrativa de um hospital, para 7 da noite, sai às 7 da manhã. É relativamente um plantão mais tranquilo, frente a outros lugares, tudo, mas é bem cansativo, né? Então, assim, existe a possibilidade realmente de você conseguir trabalhar e estudar. Como eu falei, não dá pra tirar, tipo, 10, tipo Barão, que às vezes tira. Mas você tira nota suficiente pra passar, tranquilo. Tanto que nem, graças a Deus, tô aqui até o 4º ano, sem recuperação, DP, enfim, tá bem sossegado nesse sentido. A medicina, de maneira geral, até agora, tem aqueles momentos que você fica cansado. Não só pela minha questão do serviço, mas pela carga de matéria, N coisas, mas a medicina é surpreendente, assim. A medicina vale a pena, sabe? Faz feliz hoje em dia, assim. O primeiro ano foi mais tranquilo, talvez, aqui pro Rodrigo, que eu não trabalho, né? Eu só estudo. Mas, por outro lado, emocionalmente, eu acho que também foi bem pesado pra mim. Eu sempre morei em casa, nunca tinha saído de casa, sempre morava com os meus pais, enfim. E aí, de uma hora pra outra, né, foi até 15 dias de diferença entre sair o resultado e quando a gente começar as aulas. Eu estava em outra cidade, não estava morando sozinho, estava morando com mais uma pessoa, mas mesmo assim, longe da minha família, em um cenário diferente, em um mundo diferente, né? Então, principalmente os 6 primeiros meses, mas acho que até mais o primeiro ano inteiro, até eu me estabilizar um pouco, foi bastante puxado emocionalmente para mim. Eu fiquei bastante triste, meio mal de estar, entre aspas, sozinho aqui em São Paulo. A faculdade, apesar de ser muito boa, também tinha algumas coisas ruins que eu acabei meio que me decepcionando um pouco. Mas, de qualquer maneira, quando eu fui conhecendo meus amigos, me adequando um pouquinho mais, mudando um pouquinho o meu jeito de pensar e me acostumando um pouco mais com o ambiente da faculdade, tudo foi estabilizando, foi melhorando e eu consegui... A partir desse momento já consegui aproveitar um pouco melhor a faculdade, eu acho. Não me arrependo de ter feito essa escolha, com certeza, foi muito bom. Apesar de que esse choque que teve num primeiro momento foi uma coisa que me abalou bastante até.
é aqui mesmo é nesse lugar que eu pertenço mesmo, na medicina, aqui em São Paulo. Sempre tem alguma coisa que é interessante, que é cativante, que faz a gente querer aprender ou querer estudar. Estudo bastante, eu adoro o que eu estou fazendo, digo que eu estou estudando aqui, né, para fazer, e não me arrependo. Eu acho que essa é uma boa mensagem final. Pra mim, o primeiro ano, quando eu entrei aqui, foi um pouquinho complicado, porque a gente tem um monte de estigma da USP, né? O primeiro é que você acha que todo mundo vai ser que nem o Barão. Tipo, que todo mundo vai ter entrada direto, que você vai ser a idosa da turma e até você encontrar eu. Mas sempre temos um Rodrigo. Mas, tipo, você aprende que é completamente o contrário. Você passa por esse momento, querendo ou não, por ter feito 4 anos de cursinho, eu tive que trabalhar um pouco a minha mente no começo pra provar pra mim mesmo que eu não era inferior por causa disso. E hoje a gente ainda tem altos e baixos, mas hoje a gente vê que todo mundo chega no mesmo lugar no final. Uma coisa que acontece aqui dentro é que você não passa mais a ter sua idade quando você entra. Você passa a ser daquela turma e se uma pessoa tá numa turma superior, ela é mais velha que você, independente da idade. É algo que fica muito doido aqui dentro. Quando eu entrei nos 6 primeiros meses, por eu achar que eu poderia estar sendo inferior a algumas pessoas, eu fui a louca. Eu estudava que nem uma condenada. E nunca chegava no resultado que eu queria, não acreditava em mim. Professores chegaram em mim e conversaram falando que eu era capaz, que eu tinha que mudar essa minha insegurança. Isso foi isso que fez eu ir acordando. Mas depois do segundo semestre também o negócio foi ladeira abaixo, assim. Na graduação não, minhas notas continuam boas. Eu estudo de uma maneira mais leve do que no primeiro semestre, mas as notas continuam praticamente a mesma coisa. Então eu soube equilibrar e soube mostrar pra mim mesma o que eu poderia ou não ser capaz. Outra coisa que eu vi é que, outro estigma, né? Aqui dentro você vai entrar, são tudo aqueles nerdão. Passou a lista, entrou aqui, a sala volta a ser no seu ensino médio. Vai ter os mais nerds, vai ter os mais que não estão nem aí, volta a ser uma turma normal. Tanto que eu acho que muitas vezes no começo a gente se esquecia da vontade que a gente tinha, inalcançável de estar aqui dentro. Todo mundo parecia normal estar aqui dentro. Hoje pra gente, quem tá de fora e vira, nossa, você faz medicina na USP, pra gente não é mais chocante, porque todo mundo do nosso dia a dia tá aqui dentro e passou a ser um lugar normal. Então, até agora, eu tive que provar pra mim mesma muitas coisas, não pros outros. Isso fez eu ter altos e baixos, ter experiências aqui dentro que eu nunca imaginaria, coisas que fizeram eu crescer e chegar onde eu consegui chegar pra mim, mas que ao mesmo tempo também trouxeram coisas muito ruins. Um dia eu vou contar pra vocês tudo que eu aprontei aqui dentro do lado positivo, não aprontei nada de errado. Outra coisa que eu aprendi é estar com a mente aberta aqui dentro, não adianta vir focado em algo. Você tem muito a conhecer aqui dentro, muita coisa. No primeiro ano te metralham com 300 mil coisas, eu entrei nas 300 mil coisas, pirei nas 300 mil coisas. Mas você vai achando seu caminho, mesmo se aquilo for servir pra você falar que não é aquilo. Então, gente, o motivo de gravar esse vídeo foi pra trazer pra vocês 3 formas de pessoas completamente diferentes que entraram aqui na medicina da USP. Que se você tem o objetivo de ser médico, não importa o seu ponto de partida, desde que você, de qualquer forma que você puder, alcançar o seu objetivo e realizar seu sonho. E que se seu sonho é a USP, que você lute, se precisar tirar alguma dúvida a gente tá aqui para responder, mas que o que importa é você ser o médico que você sonha, fazer a faculdade que você sonha para você, para que no futuro você possa dar o melhor pro paciente que você vai atender. É isso, uma boa prova para vocês agora que vai ter a FUVEST, que a gente possa se encontrar, eu no caso não no ano que vem, mas no outro. E é isso, um beijo e até o próximo. Tchau.